Olá, bom dia. Estamos iniciando mais uma manhã de aula. E hoje é terça-feira, o nosso segundo dia de aula da semana, não é mesmo? E ontem foi o primeiro dia de aula depois do final de semana e eu nem perguntei como foi o final de semana de vocês. Então, desculpa, mas eu espero que tenha sido tranquilo, certo? Que você tenha aproveitado bastante para descansar e para brincar, mas também tenha aproveitado bastante para ler um pouco historinhas, não é mesmo? E que você não tenha quebrado nada dentro de casa, certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, que será de matemática, ok? Então vamos para a nossa lição de número 3 do livro de matemática, na página 154, certo? Vamos lá, pegue o livro e abra-o na página 154, certo? Mas se você ainda não conseguiu abrir o livro, você abre ele você pausa o vídeo e abre ele na página 154, certo? Então, agora que você já está com o livro aberto, vamos para a lição de número 3, adição com números naturais, certo? Então, hoje nós vamos iniciar, certo, a adição, que você já conhece, não é mesmo? Que a maioria das pessoas chamam a conta de mais, certo? Porque dizemos 1 mais 1, 2 mais 2. Então, por isso que as pessoas chamam de conta de mais, certo? Mas em matemática, nós chamamos de adição, certo? Então, vamos hoje aprender as ideias de adição, certo? Às vezes a gente está estudando matemática e fica pensando, mas para que isso? Para que eu preciso saber adição? Para que eu preciso saber somar? Certo? Então, quando você conhece as ideias da adição, então você começa a entender por que você precisa saber e por que é tão importante no nosso dia a dia, certo? Então vamos lá começar a leitura. Leia junto comigo, certo? As diversas ideias de adição. Você já deve ter resolvido muitos problemas no seu cotidiano, em que precisou calcular uma soma. Para isso, certamente o problema envolvia alguma das ideias de adição. Então, você já deve ter resolvido alguns problemas, não é mesmo? Não aqueles problemas bem difíceis que os adultos têm, mas problemas tipo, eu quero dividir os chocolates com meu primo, eu quero dividir os chocolates com meu irmão, eu quero dividir os carrinhos com minha amiga para a gente brincar. Então, você já deve ter passado por isso, não é? Ou então, além de dividir, você já deve ter dito, se a gente somar, se a gente você trouxer os seus carrinhos com os meus carrinhos, nós vamos ter mais carrinhos. Se você trouxer seus bombons com os meus, nós vamos ter mais bombons, não é mesmo? Então você já deve ter feito isso, não é mesmo? Então, e esses problemas também envolviam as ideias de adição. E agora vamos vê-las, certo? Observe exemplos de situações envolvendo as ideias de adição, certo? Então, vamos ver aqui as ideias de adição que podem acontecer no dia a dia, certo? Nós temos o quê? A ideia de juntar, certo? Se eu tenho 2 e coloco mais 3 crianças, eu tenho 2 crianças numa piscina e coloco mais 3 crianças dentro da piscina. Então juntei quantas crianças? 5 crianças, certo? Então aqui é a ideia de juntar, certo? Juntar adultos, juntar crianças, juntar os brinquedos, certo? Que não é simplesmente organizar, mas fazer tudo uma soma só e ver quanto que fica, certo? E ainda temos a ideia de reunir. Então, quando nós usamos a ideia de reunir para fazer uma reunião, para fazer uma festa, mas que não está podendo fazer, certo? Fique longe das festinhas, certo? Então, usamos a ideia de reunir quando vamos fazer algum encontro, certo? Então, eu tenho 4 tios e 5 tias. Então, eu vou reuni-los para o meu aniversário. Quantas pessoas vai ter? Então, vai ter 9 pessoas, 9 tios e tias, não é mesmo? Porque você reuniu. E depois nós ainda temos
certo? A ideia de acrescentar, ok? Então, eu já tenho, suponhamos em minha coleção 3 carrinhos. Quero colocar mais 4 carrinhos nessa coleção. Então, eu vou acrescentar aquela coleção, vou aumentá-la, não é mesmo? Então, eu coloco mais 4 carrinhos. Então, 3 mais 4, eu tenho quanto? 7 carrinhos. Então, você viu ali, certo? O aumento, o acrescimento, certo? Da sua coleção, ok? E aqui do exemplo do livro, certo? Nós temos um acréscimo de plantinhas, não é mesmo? A menina já havia plantado 4 mudas, mas aí ela resolveu fazer um acréscimo de mais 4. Então ela ficou com quantas mudas de planta? 8, não foi mesmo? Então ela fez um acréscimo na sua plantação, ok? Então vamos para a definição de adição. Se alguém perguntar o que é adição, o que é esse negócio em matemática de somar, aí você vai dizer: a adição é uma operação matemática que está envolvida com as ideias de juntar, reunir e acrescentar, certo? Então, vamos agora para a página 155. Então, a partir da página 155, nós temos as propriedades da adição, certo? E hoje nós vamos ver apenas uma propriedade da adição, certo? As outras propriedades nós veremos apenas nas próximas aulas, ok? Então, vamos lá para a primeira propriedade da adição, certo? Propriedade 1. Vamos ver o que está dizendo aqui nos quadrinhos. Eu coletei 6 latinhas de manhã e 3 latinhas à tarde. Eu coletei 3 latinhas de manhã e 6 à tarde. Então, certo? Aqui nós temos 6 mais 3 igual a 9 e 3 mais 6 igual a 9. Então, essa é a chamada propriedade comutativa da adição, certo? Ah, professor, como assim comutativa? Então, vamos ver outros exemplos para entendermos bem direitinho o que é a propriedade comutativa da adição. Então, mais exemplos. Verifique o que acontece quando invertemos a ordem das parcelas. Então, nós temos 26 mais 52 é igual a 78, não é mesmo? E depois nós temos 52 mais 26, que também é igual a 78. Então, aqui nós vemos que se invertermos as parcelas, o resultado será o mesmo, certo? Como nós vimos, 6 mais 3 é igual a 9, e do mesmo jeito que 3 mais 6 é igual a 9. Do mesmo jeito que 26 mais 52 é 78, 52 mais 26 também é igual a 78, certo? Aqui embaixo nós ainda temos outro exemplo com os mesmos números, certo? Dizendo que 26 mais 52 é igual a 78. E 52 mais 26 também é igual a 78. Então, o que é isto? Vamos ver. Trocando-se a ordem das parcelas de uma adição, a soma não se altera. Essa é a propriedade comutativa da adição. Então, sempre quando for em adição, você pode alterar, certo, as parcelas. Não importa qual o número que vem primeiro na adição, o resultado sempre será o mesmo, certo? 10 mais 30 dá 40, 30 mais 10 dá 40, 40 mais 50 dá 90, 50 mais 40 dá 90, certo? Do mesmo jeito, 110 mais 10 dá 120 e 10 mais 110 dá 120, certo? Então, em adição, não importa, certo? A ordem da parcela. Se o que vem primeiro ou o que vem depois, então o resultado continua sendo o mesmo, ok? Então, na adição, a propriedade comutativa diz o quê? Que se nós alterarmos a ordem da parcela, certo? Das parcelas, não importa quem vem primeiro ou quem vem por último, quem vem primeiro na adição e quem vem depois na adição, o resultado sempre, mas sempre
sempre será o mesmo, ok? Então, essa foi a nossa aula de matemática de hoje, certo? E eu irei enviar um exercício de matemática para vocês, ok? Para vocês resolverem, certo? Sobre adição, certo? Ah, professor, porque o senhor não manda imprimir na escola? Primeiro, porque não é bom estar saindo, certo? Então, outro exercício que não dê para vocês copiarem, eu mando para a escola, certo? Para imprimir e alguém ir pegar. Mas também existe a necessidade que você crie, certo? Cada vez mais a competência, ou seja, a capacidade de olhar, certo? Para o quadro, para a tela e conseguir transcrever de uma maneira boa, certo? Com uma velocidade boa e sem deixar a letra muito bagunçada, certo? Então, por isso que eu vou passar para vocês copiarem, ok? Então, às 9 horas vocês receberão um novo link para a segunda aula.